Olá, tudo bem? Felipe Ferrara aqui com vocês. Nesse momento a gente vai falar sobre diabetes e vamos entender as consequências que pode gerar no nosso organismo, além das disfunções estéticas e patologias ocasionadas por conta desse quadro. Primeira coisa que a gente precisa entender é que o processo de diabetes é um processo de hiperglicemia, onde eu tenho um aumento da quantidade de açúcar no sangue. Hiperglicemia. E vocês vão entender por que isso ocorre. A hiperglicemia é um processo onde a gente tem um acúmulo maior de açúcar no sangue. Imagine que nós temos aqui a glicose, nós consumimos um carboidrato, nós consumimos algum alimento que virou açúcar, né? E esse alimento, ele precisa de quê? Ele precisa entrar na célula, né? Para que ele entre na célula, o nosso corpo vai sinalizar para o pâncreas produzir insulina. Esse pâncreas ele vai produzir insulina e vai se ligar a um receptor na nossa célula. Esse receptor tem nome. Ele vai se ligar a esse receptor. Quando ele se liga a esse receptor vai estimular uma proteína que é a GLUT, que está dentro da minha célula. Essa proteína ela vem para cá, né? E vai formar um canal onde a minha glicose vai passar e vai entrar para dentro da minha célula. Então esse seria um processo natural que ocorre no nosso organismo, onde vai passar por um processo de fosforilação e vai gerar ATP, vai gerar energia para minha célula. Gerando energia para minha célula, a gente consegue fazer uso dela. O que vai acontecer? Se o meu paciente ele tem um tipo de diabetes, seja gestacional, seja diabetes tipo 1 ou tipo 2, ele vai ter um quadro onde a gente não vai ter um bom funcionamento dessa produção de insulina. Muitas das vezes, esse quadro pode ocorrer, por exemplo, no caso de uma diabetes tipo 2, por um quadro de obesidade. Obesidade é uma doença, a CID dela é E66. Tá? Além da obesidade, quadros de má alimentação. A má alimentação pode gerar um quadro de obesidade, como já sabemos. Então, uma alimentação hiperglicêmica, uma alimentação riquíssima em excesso de carboidrato, principalmente refinado, com baixo consumo de fibras, uma alimentação pró-inflamatória. E lembrando que diabetes, quadros de resistência insulínica, aumenta a quantidade de citocinas pró-inflamatórias no organismo, como interleucina 6, TNF-alfa e NF-kappa-beta. Então a gente precisa entender que a diabetes, principalmente do tipo 2, que é uma diabetes praticamente adquirida por maus hábitos, má alimentação, sedentarismo. Isso vai nos levar a um quadro patológico. Esse quadro patológico vai gerar disfunções estéticas, como quadros de manchas, acne, oleosidade, dermatite, aumento de peso e do percentual de gordura, flacidez e desidratação. E essa flacidez e essa desidratação ela ocorre por um processo de glicação, onde tem uma inativação de proteínas do nosso organismo. Quando a gente fala de disfunções estéticas, nós temos uma inativação de uma proteína chamada fibroblasto e também da elastina. Então, fibroblasto e elastina eles passam por um processo de glicação, onde esse açúcar ele vai se ligar com essa proteína e vai causar um processo de glicação, ok? Então, um processo de glicação eu tenho uma inativação das minhas fibras, né? Principalmente fibras de colágeno, das proteínas que estão no nosso corpo. Isso pode ocorrer na nossa pele, como em várias áreas do nosso corpo, gerando também danos a órgãos como visão e cérebro. E hoje se fala que a diabetes no cérebro ela é uma principal causa de Alzheimer, causando demência. E hoje se considera que o Alzheimer seria uma diabetes na região cerebral, né? Tem linhas falando sobre isso. Alzheimer é uma diabetes no cérebro, é um processo de hiperglicemia. Então a gente vai entender que o que acontece então? Por que esse paciente ele começa a ter um quadro patológico onde ele começa a ter esse quadro de hiperglicemia? O que deu de errado aqui? Quando
o meu paciente ele desenvolve uma alimentação inadequada, gerando obesidade, ou por conta de uma alimentação hiperglicêmica ou sedentarismo, o meu pâncreas ele começa a trabalhar demais, gerando um quadro que a gente chama de resistência insulínica. Então, um órgão que não estava acostumado a produzir tanto insulina, ele fica hiperativo e ele tem que produzir insulina demais para realizar todo esse processo. E como ele precisa de insulina demais, ele fica sobrecarregado. Chega uma hora que esse pâncreas ele não funciona mais. E como ele para de funcionar, o que vai acontecer? Nós teremos então um processo onde não há produção de insulina. Se não há produção de insulina, a gente não liga, não tem o ligamento com o receptor, né? Então esse receptor aqui fica sem funcionar. Se o receptor ele não funciona, a glúte também não funciona. E essa célula então não consegue mais ter a recepção dessa glicose, não consegue ter mais a recepção desse açúcar. Então gerando o quê? Danos à célula e essa célula, para que ela possa sobreviver, ela passa por um processo de fermentação, muitas das vezes, como uma forma de homeostasia. Então existe o processo de fermentação, né? E as células que não conseguem sobreviver, elas vão morrer. Então elas vão passar por apoptose. Mas Felipe, por que eu preciso saber disso tudo? Qual que é a relação disso com as disfunções estéticas? Muitas e muitas e muitas. Quando a gente fala, por exemplo, de manchas pró-inflamatórias, pacientes que mancham com facilidade. Quando a gente fala, por exemplo, de oleosidade, tem muita ligação aqui, ó, substâncias pró-inflamatórias. Quando a gente fala de quadro de hiperglicemia, quando eu tenho aumento da minha insulina, por exemplo, eu posso, e pela minha alimentação mesmo, eu posso estimular algumas vias, como a via do mTOR. Consumo de leite pode me estimular a GIP. É proteína, glicose, insulinotrópica dependente. Se eu não me engano, essa é a abreviação, que ela é formada ali no intestino. Nós também podemos influenciar o IGF-1, que essa via aqui consegue, principalmente por conta do aumento do estímulo da insulina, aumentar quadros de oleosidade, quadros de ativação dos meus sebócitos. Então, meus sebócitos começam a trabalhar mais. Então, nós temos uma pele mais oleosa. Muitas das vezes o paciente não chegou a desenvolver um quadro de diabetes, ele tem só uma resistência insulínica, ele está pré-diabético e ele já começa a ter uma hiperatividade das minhas glândulas sebáceas. E se ele tiver um processo de disbiose, desequilíbrio na nossa microbiota, o que vai acontecer? Nós teremos um favorecimento para quadros de acne, dermatites e outras disfunções estéticas. Então, disfunções estéticas muitas das vezes ocorrem por um quadro de resistência insulínica, um quadro de glicação, um quadro de diabetes. E quando eu falo de glicação, um paciente que está glicado, e hoje muito se fala em cosméticos antiglicantes, em cosméticos desglicantes, porque essas substâncias, elas geram, esse processo geram substâncias, citocinas inflamatórias. Essas citocinas inflamatórias vai gerar quadros de flacidez, desidratação. Como eu tenho uma desativação do meu fibroblasto, vai favorecer quadros de desidratação. Então, para que eu comece a melhorar essa conduta, primeiro eu preciso de um diagnóstico médico para iniciar um tratamento. Uma alimentação, por exemplo, muitas das vezes com a menor quantidade de carboidrato, onde o nutricionista vai orientar esse paciente no melhor tipo de alimentação para este caso, né? Procure então por um nutricionista do esporte, um nutricionista integrativo. E claro, eu falei do diabetes tipo 2, a gente tem diabetes gestacional que surge durante a gestação, por exemplo, né? E nós temos a diabetes do tipo 1, onde por um quadro autoimune, a gente vai falar de patologias autoimunes ao decorrer das aulas. Quando a gente fala de quadros autoimunes, ou um fator idiopático, que não se sabe exatamente a causa, nós temos uma disfunção, um problema onde não há uma produção de insulina. Então esse corpo, por um processo autoimune ou por algum fator idiopático, ele não tem produção de insulina. Se não tem produção de insulina, nós levamos a esse quadro de
de hiperglicemia, onde eu tenho um aumento dessa glicose correndo na minha corrente sanguínea. Então, esse aumento de glicose correndo na minha corrente sanguínea vai gerar disfunções no nosso quadro de saúde, tá? E a gente precisa entender que muitas das vezes o teu exame, né? Os exames, né? Exame que a gente pode utilizar como referência, os principais: glicemia, hemoglobina glicada e insulina. São 3 exames principais nesse processo. E muitas das vezes o paciente está lá, ele faz um exame de glicemia, por exemplo. O exame de glicemia, a referência dele geralmente é de 70 até 99. E a gente precisa entender que isso é uma média estatística, a gente não pode se guiar somente pela referência e a gente tem que observar a individualidade do paciente. Então, se o paciente está num quadro de 70 a 99, a gente tem que olhar uma individualidade e a gente tem que melhorar isso. Então, o paciente que está aqui, ele já não está legal, tá? Ele precisa melhorar esse quadro. Então, por exemplo, a gente vai fazer assim. A gente vai dividir por 4 etapas, quartis, né? Essa referência desse paciente. Então, primeiro quartil, segundo quartil, terceiro, quarto. Quer dizer que esse paciente, se você for olhar pela referência, ele está no 99. Por mais um, ele já está com alteração, com a disfunção. Aqui, ó, se ele tiver com, por exemplo, 105 de glicemia, a gente pode considerar que esse paciente já está muito ruim. Aqui, a gente já considera que esse paciente não está legal. Então, a nossa meta é trazer esse paciente para cá, ó, para os primeiros quartis, pelo menos de 70 a 80. 70 miligramas por decilitro está excelente. Ou, de segundo caso, atingir um 80. Porque de cá para cá a gente vai decaindo, vai declinando. Então, não se olha somente a referência, nós temos que olhar outros fatores, principalmente uma subdivisão em quartis. E a gente tem que entender que exame de laboratório, ele tem a sua referência e essa referência, ela se baseia em um paciente doente e é uma estatística. Então, a gente não se guia só por ela, a gente tem que olhar outros fatores e, principalmente, muitas das vezes trabalhar em quartis a depender do exame, tanto na hemoglobina glicada como na produção de insulina, tá? Então são substâncias pró-inflamatórias que vão ser geradas, patologias e quadros, alterações no quadro de saúde, né? Gerando disfunções estéticas, né? Além dos problemas de saúde, como danos na visão, dano cerebral. Nós teremos um processo de inativação no nosso sistema, no processo natural do nosso organismo e, consequentemente, nós podemos ter 3 tipos de diabetes, né? Diabetes do tipo 1, diabetes do tipo 2 ou gestacional. Geralmente, a diabetes do tipo 2 é a que mais predomina, que está muito ligada à obesidade, à alimentação e sedentarismo. Então, se você foi no médico, se você fez uma avaliação, ou você passou por um profissional e foi considerado 99 saudável, a gente tem que rever essas referências do que você está sendo orientado, tá? E o que mais que eu tenho que dizer aqui? Ok. Deixa eu apagar aqui. Quando a gente fala de tratar esse paciente, ele vai precisar de um acompanhamento médico, quando ele tem um diagnóstico de diabetes, mas se ele tem uma resistência insulínica, se ele está pré-diabético, principalmente a gente consegue melhorar muito esse quadro com alimentação, déficit calórico, se esse paciente, por exemplo, ele não tem um quadro patológico, mas ele está em pré-diabetes, mas o funcionamento da insulina, ele está num processo de hiperglicemia, né? Já está ocorrendo isso, mas ele não está diabético ainda, é possível até a reversão desse quadro. Inclusive, eu tenho... A minha antiga chefe, ela tinha um quadro de diabetes do tipo 2, e ela fez uma cirurgia bariátrica. E por conta dessa cirurgia bariátrica, ela passou a comer menos, ou seja, ela teve que mexer na alimentação diretamente, né? E consequentemente ela reverteu o quadro, né, de pré-diabetes. Na verdade, diabetes tipo 2, não era nem pré-diabetes, ela já estava diabética e hoje ela não está mais. Então, assim, é possível reverter isso, é possível melhorar esse quadro de saúde com uma alimentação mais saudável, gerando um déficit calórico, reduzindo a quantidade de carboidrato,
Lembrando, isso vai ser orientado por um nutricionista, né? Então, mas a redução do carboidrato vai evitar quadros de hiperglicemia, principalmente quando aquela insulina já não é produzida com tanta facilidade. A gente precisa entender que muitas das vezes o paciente ele não reduz o consumo de carboidrato, continua consumindo e às vezes até mais, e automaticamente começa a usar insulina injetável, né? Por não se observar muitas das vezes a necessidade dele melhorar esse quadro. Muitas das vezes melhorando a alimentação, reduzindo a quantidade de carboidrato, com uma orientação de alimentação, ele provavelmente não ia precisar de insulina ou ia precisar de menos insulina. É comum, às vezes, nós vemos pacientes que são mal orientados, não têm um processo de reeducação alimentar, começam a consumir insulina com maior frequência para continuar mantendo os maus hábitos de excesso de carboidrato. Eu preciso deixar muito claro que isso não substitui uma avaliação profissional, é necessário de uma avaliação nesse caso. Então, uma alimentação, déficit calórico, processo de emagrecimento, né, que vai gerar um emagrecimento nesse paciente, vai começar a melhorar esse quadro. Isso aqui é a base. Antes de falar qualquer coisa, isso aqui é a base para a gente começar a melhorar esse quadro de saúde. Eu lembro de um estudo, bem por cima, onde um grupo de pessoas que estava num quadro patológico de saúde, estavam pré-diabéticos ou diabéticos, não lembram certo, foi levado para uma floresta, uma região onde eles tinham um baixo consumo de alimentos industrializados, baixo consumo de carboidratos e teve a reversão de quadros patológicos como quadros de diabetes. E claro, agora a gente vai falar do quê? A gente vai falar de terapêuticas, de tratamento para melhorar esse quadro desse paciente, tanto de forma tópica como de forma sistêmica de uso oral. Então a gente tem aqui ativos que vão ser antioxidantes, os antioxidantes vão auxiliar no processo de combater os radicais livres, como os antiglicantes. Os desglicantes. Um desses ativos que eu lembro é o alistin. Tem um outro que não está fugindo da minha cabeça agora. Antioxidante a gente fala de vitamina C, que tem ação anti-inflamatória, né? Muitas das vezes como imunomodulador, com ação anti-inflamatória sistêmica, dosagem de D3 também ajuda esse paciente. Ativos desglicantes, né, que vão combater esse processo de glicação. Então a gente precisa de antiglicantes e desglicantes, a gente precisa da reversão. Que mais? Os antioxidantes eles vão atuar como ação anti-inflamatória, os desglicantes também, reduzindo os quadros de substâncias pró-inflamatórias que nós teremos no nosso organismo. Então, quando a gente fala de diabetes, nós falamos de hiperglicemia, nós falamos de uma disfunção patológica, e aqui é como ferramentas que nós vamos ter para combater o processo inflamatório e combater o processo de glicação, trazendo então para esse paciente uma pele com um menor quadro inflamatório, uma pele com uma melhor condição, melhorando os níveis de hidratação, melhorando a textura, a flacidez e também reduzindo a atividade dos sebócitos. Então essa foi a nossa aula, um grande beijo e até a próxima!